são: "Ai, Ariel, desculpa, eu esqueci de gravar. Socorro". Ainda bem que você começou. As pessoas que começam a lucrar são as pessoas brancas. E passei aqui para o próximo slide. O Sabri Quais tinha são. comentado isso. Oi? O Sabri tinha comentado que ele achou bem interessante, que as referências são todas pessoas pretas, né? E daí logo em seguida você trouxe a questão do como é fácil cancelar esses corpos. Exatamente, né? E aí eu nem coloquei questão de Big Brother, né? Porque, sei lá, não me ligo muito, né? Nada contra, só sou bem desligado mesmo. Né? Nem pensei em Carol Conká, em Lumena, que foram absurdamente canceladas, e o DJ Ives está aí, fazendo festa com os machos. O cara espancou, quase mata a mulher, e tá aí, ganhando likes, né? Maurício do vôlei, tá aí. Possivelmente vai se candidatar a alguma coisa no próximo, né? Essas pessoas, elas não são canceladas, o cancelamento só vem para pessoas negras. E aí pergunto de vocês, de Sabres, quais são as suas referências dissidentes, quais séries, filmes, o que você tem ouvido. E eu sei que a oficina é de fotografia, mas eu acho que, pelo menos para mim, partindo da minha experiência, tudo isso se cruza e acaba ficando um balaio só, porque a gente está falando de olhar, e o olhar ele é construído a partir da gente, do que a gente ouve, do que a gente veste, do que a gente consome, do que a gente é mesmo, né? Se vocês quiserem falar. Posso falar? Eu tava ouvindo Flora Matos hoje com o Ariel, mas eu ouço muito músicas aleatórias, eu não tenho muitas referências, mas eu gosto muito de Lineker, de Flora Matos, de Criolo, eu gosto muito de rap, eu gosto de Tim Maia, eu gosto de Cazuza, e séries eu não vejo tanto, mas deixa eu ver, uma série que eu vejo. Ai, não sei, acho que série eu não vejo tanto, eu tô vendo Arsênia agora, mas não tem nada a ver, de desenho, é do LOL. Ariel que vê. Como é que é aquela? O Canto de Aya. É o Canto de Aya? Conto das Aias. O Conto das Aias. Eu nunca vi, mas eu acho bem interessante. Ótimo. Acho que eu vou começar a ver. Pra mim, a minha vivência, minha juventude foi toda baseada em MTV e Jovem Pan, né? Era pré-internet, então é só o que é pop, né? O que tá no mainstream total. Eu tenho a Madonna tatuada no braço, né? Sabe? E é muito recente, assim, ouvir música regional e música brasileira foi nos últimos 5 anos, com o meu ex-namorado que me trouxe, assim, de ouvir mais MPB, Bethânia, Caetano. Da minha família mesmo, meu pai ouvia Gilberto Gil e Chico Buarque, assim, que eu lembro de infância. Então era, acho que Daniela Mercury, mas o rolê que ainda era pop, né? Assim, quando estouravam essas pessoas. Não tinha acesso, né, a pesquisar uma arte específica. E daí, recentemente, que acho que com a minha transição, fui procurar também, né, quem são as artistas trans, o que elas estão fazendo. E daí foi um processo de limpar meu Instagram, de deletar, né, hoje em dia dá para silenciar só as contas, mas deletar pessoas cis. Eu fiz isso no começo do ano passado, por causa do mês da visibilidade trans, que é janeiro. Então, foi todo um processo, assim, de começar a deixar meu Instagram chegar mais gente trans para eu poder conhecer o que as pessoas estão fazendo aqui no Brasil, né? Não foi num lugar tão de artistas grandes, mas mais de conhecer outros influencers. E, e daí entender, né, quem são esses corpos dissidentes parecidos com os meus também. E com relação à música, daí eu não presto atenção, assim, as músicas me sugam muito, eu acho, então é uma coisa que eu tento botar coisas que eu não conheço, boto meio que aleatório pra não ficar, senão eu não consigo trabalhar, não consigo focar nas outras coisas. Bem mais quando a gente tá junto, quando a gente tá junto, daí Sabres canta e daí eu fico prestando atenção, tipo assim, o que tá rolando nessa letra, né? E dá todo um novo significado, às vezes, de músicas que eu conheço, e daí você reouvir. Tipo, hoje Flora Matos, né? Traz outro significado, assim, parar pra escutar, né? Não, a minha irmã que escutava mais. E eu acho demais. Pode falar, pode.
com relação às séries também, né? Netflix vai jogando e vai, o algoritmo vai te alimentando, assim, então muita pesquisa, assim. Eu lembro que eu tinha gostado muito daquela série, o Cara Gente Branca, mas a última temporada eu achei chato, assim, pra assistir, sabe? Achei difícil. Então é complexo, né? Assim, uma série que eu esqueci, mas que eu acho que todo mundo assiste, todo mundo odeia o Chris. E aquele lá do Um Maluco no Pedaço. Que, tipo, são as grandes referências negras, eu acho, que é muito legal também. E eu adoro. Eu assistia muito, demais, assim. Todo sábado, todo domingo. eu acho que essas duas séries são especiais porque passavam em canal aberto, né? E são marcantes até hoje, né? E é muito político, assim, né? E as pessoas não percebem. Eu acho que é um dos lugares que é delicado, assim, quando a gente pensa na galera branca, cis, hétero, o quanto que eles não conectam com a realidade, né? Tipo, entender que Star Wars é sobre golpe militar, sabe? Né? A galera não saca, assim, tipo, como que é o outro lá? Harry Potter é sobre minorias, sei lá. Essas coisas, assim, né? Tipo, que como que a gente faz essa reflexão também, além do que tá óbvio, além do óbvio, né? Que a gente acha bonito. Nossa, Jogos Vorazes, eu super me sinto no 13º distrito, morando na Amazônia, né? E São Paulo é a capital e tem tudo em São Paulo. E aqui a gente tá esquecida da esquecida, e tem floresta, e tem indústria, e qualquer momento eles bombardeiam a gente e acabou, sabe? Tipo, é muito... Não sei. Quando eu penso também que a Amazônia, né, corre perigo de ser internacionalizada, e a ONU administraria isso, ou a FAS, né, a ONG, e me lembra muito dos Jogos Vorazes, os eles chamam de peacekeepers, os guardas da pacificação lá. É muito para mim a guarda, tipo, como que fala? Os militares da ONU, assim, tipo, que estão para manter a paz nos lugares, né? Tipo, e às vezes, quando eu conto para algumas pessoas isso, as pessoas ficam demorando para fazer assim, essa conexão, que às vezes é tão óbvio quando a gente começa a destrinchar, né? Inclusive, recentemente, rapidinho, saiu aquele vídeo da primeira dama, não sei se é legal esse nome, a Michelle, comemorando a entrada do ministro do STF, e eu vi umas pessoas comentando, né, como se a gente estivesse entrando naquele processo de Gilead, do Handmaid's Tale, tipo, parece que a gente está, assim, vivendo umas distopias que estão virando já, na verdade, a nossa realidade, né? E a galera foca sempre na jornada do herói ou na jornada da heroína, que é a mesma história. Se a gente pegar essas grandes produções de filmes, de séries, é sempre a mesma história baseada num romance grego, numa batalha grega, que é o mesmo padrãozinho, assim. Se pegar o Harry Potter, o Star Wars, o Senhor dos Anéis, os Jogos Vorazes, o roteiro começa a ser até, não sei, algo que não surpreende, né? Porque a gente já espera. As coisas só se repetem, assim. Eu lembrei também que teve uma época que eu comecei a assistir os filmes, acho que na pandemia, tentar ver desenhos dos irmãos Ghibli, que é japonês. E que é Ghibli que fala? Ghibli. É isso mesmo. Estúdios Ghibli, E eles têm, tipo, um dos filmes mais famosos é Ponyo. E é animação, acho que como que é? Viagem de Chihiro também, eu acho que é dessa vibe. Que meio que foge dessa lógica que a gente está acostumada, né? E que é difícil, para mim ainda é difícil parar para assistir e assistir do começo ao fim no mesmo dia, porque a gente está tão acostumada com a jornada do herói, né? Tem uma problemática, você vai resolver essa problemática e daí tem um desfecho. Tipo, Total, gente. Quando vocês falaram, né, várias coisas bateram para mim, porque, não sei, eu era a criança totalmente estranha, né, que lia coisas estranhas, que ouvia coisas estranhas, que consumia, né, sou da geração MTV, e eu até assistia bastante, mas eu não gostei, não gostei de você, e eu, né, os meus pais, eles escutam muita música, né, direto, assim, sei lá, eu tenho 32 anos, eu peguei a geração do
dos meus pais, parando para colocar o LP, parando, peguei o comecinho ali do CD, e é muito louco quando a gente pensa nessa evolução, né, da mídia física. E eu saía, o meu rolê era ir na Arqueólogo, que não é do tempo de vocês, né? Acho que seria do tempo da Ariel, mas não morava aqui, que era ali perto da sua casa, Ariel, na sua casa antiga, né? Era ali na Getúlio Vargas, que era um sebo enorme, que tinha toda a velharia de LPs e CDs que você precisava, você procurava por um precinho muito barato. CDs, LPs, livros. E uma parte da minha vida, gente, foi ali, porque era, tipo, muito barato e era muito grande, né? Era um acervo grande que eles tinham e eu tava sempre olhando essas coisinhas, ouvindo umas músicas diferentes, né? Minha mãe cantava, minha mãe cantou durante um tempinho na noite, cantou na adolescência, ganhou os festivais, então a minha trajetória vem daí. A minha escuta vem daí. E é muito engraçado, assim, porque às vezes a gente eu estou escutando alguma coisa com ela e ela fala, nossa, isso é uma voz de gente branca, né? É assim, natural. É engraçado até. E eu tenho muito da escuta por causa dos meus pais. Meu pai, ele, sei lá, vai fazer alguma coisa, ele vai, leva o radinho, né? Ele não tem Spotify, ele não gosta dessas coisas, mas ele leva o radinho e aí ele tem os CDs dele, tipo, e é totalmente eclético. Anitta, sei lá, Wesley Safadão, sabe? São umas coisas assim muito diferentes, Belchior. E, né? Então eu acho que eu venho muito, muito daí, desse espaço, de um espaço diferente de estranhamento. E quando eu penso em séries, eu acho que a primeira série que me tocou assim no lugar que eu disse, gente, é isto. Era isso que eu precisava ver. Foi Sense8, que sei lá, foi em 2016, que eu disse, gente, é demais, né? Os personagens são tão bem construídos, assim. Claro, tem ali uma coisa bem norte-americanizada, tem, mas tá tudo bem também. Às vezes é ótimo ser bem pão com ovo, ter uma coisa bem água com açúcar, que eu nem acho que seja o caso do Sense8. Deixa eu passar aqui pro próximo. O que pra época também tinha poucas produções, né? Abordando Sim, essas temáticas também. e a minha pergunta é se essa estética, ela sempre foi essa que a gente está vendo, porque eu acho que agora, com pessoas trans, começa a formar uma nova. Eu sinto e percebo que a gente está construindo uma nova estética. E isso é de uma potência, claro, que às vezes é uma dor também construir, parir uma nova coisa, mas é uma potência enorme. E eu peguei aqui a fotinho da Vênus de Willendorf, que é uma das artes mais antigas ali da pré-história, e é o exemplo de um corpo gordo, né, um corpo, reza a lenda, né, tem indícios que seria inspirado, né, tem uma foto de uma mulher bem parecida, a partir de uma reconstituição visual, mas nada certo. E aí a gente tem depois a Vênus de Milo, né, que é praticamente o oposto, né, que aí já pega ali na época do classicismo e é totalmente diferente. Essa parte ela tá quebrada, tá, gente? Essa foto ela foi uma reconstituição, porque imagina-se que fosse dessa forma, mas não dá para saber, né? É só uma suposição. E eu acho muito louco como a nossa estética foi mudando. Tem um livro, né, que fala bem legal, apesar de não ia colocar aqui, esqueci, é esse aqui, Mulheres, Mitos e Deuses. É um livro da Martha Robles. Ela é uma historiadora com especialização, com doutorado em História da Arte, e ela estuda gênero, ela estuda mulheres, né, principalmente, e ela discute muito, porque eu nem vou entrar em toda essa questão, porque foi mudando muito, a nossa estética, ela vem mudando, e às vezes eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso. As
pessoas não estão preparadas para as mudanças corporais, as pessoas não estão preparadas para o que elas estão vendo. Mas é, na verdade, a gente que está dando as chavinhas para essas pessoas. E elas não se ligaram ainda. E pensando aqui, né, na fotografia... Ai, foi mal. Pensando aqui na fotografia, a fotografia, né, ela está totalmente ligada, né, a artes visuais, e ela foi feita, foi concebida nesse modelo. Ela foi concebida muito anterior ao que a gente lembra, né? Ela foi concebida, começou, tem indícios da câmera escura, lá no Egito Antigo, tem em várias partes do mundo, não se tem uma resposta correta, mas acredita-se que seja lá no Egito Antigo, como vocês veem aí nas fotinhos. E aí começou com uma câmera escura, que descobriram que tinha um orifício, que dava para você ver do outro lado, e aí os experimentos começaram, e durante os anos foi mudando, né? Aqui eu chamo atenção para a portabilidade que foi diminuindo. E aqui eu não consegui achar nenhuma imagem que já tivesse o celular, que eu acho que é o nosso ponto principal aqui. Porque a principal ponto da fotografia, ela só ganhou vazão porque ela é reprodutível, ela é muito fácil de reproduzir. Imagina antes, né, digamos, Ariel ia fazer uma apresentação. Precisaria alguém, se você queria colocar a sua foto, se você queria colocar a sua imagem ali, alguém ia ter que desenhar você. E aí ia ter alguma técnica para reproduzir isso. E muitas vezes era manualmente, né? Dominique vai fazer uma apresentação musical. Alguém vai ter que fazer o teu folder, o teu cartaz. E esses cartazes eles seriam reproduzidos. Gente, isso é um trampo muito, muito grande. Então a fotografia ela começou a ganhar espaço por causa disso. Mas as pessoas também viam com um olhar muito torto, porque diziam que ela deixava de... perdia o aspecto manual. Muitas pessoas gostavam do aspecto manual. Mas é claro que com os adventos, né, Revolução Industrial, Revolução Francesa, as guerras, é impossível você manter algo totalmente artesanal. E aqui eu abro um parêntese, porque acho que uma coisa muito importante que a gente vem numa chuva de imagens. A gente abre o Instagram e tem ali imagens e você fica ali no limbo, se você deixar. Abre várias outras páginas e só para ver imagens. O Instagram já nem é mais isso, né, na verdade. Mas já vem mudando. Mas Facebook, todos tiveram a sua época, desde do tempo do Orkut, eu acho. Né? Não sei, posso até... eu acho que é desde o tempo do Orkut, que as coisas vêm mudando muito, que as fotos vêm tendo uma repercussão muito maior, né? E eu pergunto quem era que esteve tanto tempo à frente das câmeras, porque a câmera, ela é um objeto de poder. Porque se eu estou contando uma história com uma foto, a partir de uma foto, quem está fazendo aquele poder ali, apontando alguma coisa, é uma câmera. Uma câmera tem um poder muito grande. Eu não acredito que uma imagem vala mais que 1000 palavras, mas é muito importante, muito preciso a gente ter cuidado com isso, com a responsabilidade que uma imagem tem, né? Por exemplo, a gente vive um tempo de fake news e várias fake news foram feitas a partir de imagens, a partir de pontos que, sem contexto, né? E quantas narrativas visuais cabem? Será que estão contando a história da Dominique? Será que estão contando a minha história, a história da Ariel, a partir de uma imagem? Eu acho que é muito pretensioso falar isso. Eu não sou capaz de contar a sua história, só você é capaz de contar a sua história
Claro, uma imagem vai gerar um impacto muito grande, vai gerar um impacto bom, mas é impossível. E quem lucra com essas narrativas? As pessoas que lucram, de novo, é o sistema com C. Não é a gente que lucra. Elas não são feitas a partir disso. E aqui eu lembro também que tem um fotógrafo. Tem um fotógrafo cis, gente. Vou citar, momento de citar alguém cis, que é o João Roberto Ripper. E ele propõe uma fotografia muito generosa, muito bonita e possível, porque ele faz isso e faz isso de uma forma há mais de 30 anos, que é um fotojornalista, e ele propõe a troca. Por exemplo, eu vou fotografar a Dominique, estou aqui compartilhando a imagem, eu compartilho a imagem com você, você vê se você gosta, se você não gostar, você me fala, a gente faz algo novo. E quando ele começa a falar sobre isso, ele fala, isso é óbvio, se vocês não estão fazendo isso, qual é o problema, né? Que muitas vezes o nosso corpo ele só é visto porque tá na moda, porque é legal mostrar a pessoa trans, porque teve uma chamada, e assim vai, assim caminha a humanidade, né? Mas a gente precisa se rever, precisa contar as nossas histórias, né? E aqui também pergunto quais são as suas referências na fotografia, quem são as suas contra-referências na fotografia, e sei que nem todos aqui, nem todos são fotógrafos, mas quando você pensa numa imagem sua, o que você gostaria de ver? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim. Respondendo essa primeira pergunta que está no slide, eu diria que em fotografia eu não tenho exatamente nenhuma pessoa como referência, assim, né? Como eu falei, isso diz muito também sobre quanto a gente não enxerga, né, nossas narrativas nesses trabalhos, assim, que estão sendo feitos. Mas o que eu poderia dizer são as pessoas que eu acabo buscando conhecimento fotográfico, né? Porque de alguma forma eu vou buscar na internet alguma coisa para eu aprender e é feito por pessoas cis, então acaba que essas pessoas se tornam minhas referências de alguma forma, né? Mas eu não teria nomes assim, sabe? Que eu conheça mesmo. Pra gente também, pra mim também foi bem difícil pensar agora. Eu acho que recentemente, alguns artistas manauaras que têm trabalhado com colagem, por exemplo, e que é uma coisa que a gente vê daí tanto na rua quanto na internet, né? Tanto, acho que colagem, os lambes e grafite, né? Grafite e tatuagem, eu acho que tem sido uma arte visual que está sendo muito consumida, né? Muitos tatuadores também são grafiteiros e vice-versa. Eu pensei na Mafel, pensei no Smith, na Domis, na galera que tatua e que é grafiteira. Tem essa mana aqui que eu fiz um curso com ela, a Id, será que aparece? Ela lançou agora, ela faz uma residência, ela estava numa residência em Londres e ela lançou uma coleção pela Renner recentemente. Então, assim, de repente, ela é uma mana novinha, assim, deve ter 26 anos. E é brasileira. Ela é PCD, cega de um olho. E é um rolezão, assim, muito foda o que ela tá criando hoje como artista e multilinguagens, assim. Desde que eu fiz o curso dela, eu comecei a ficar mais ligada também nesse lugar. Fotografia para mim tá difícil mesmo. Eu penso um pouco da galera que trabalha com a Vicenta Perrota, que eu acabo acompanhando, a Rafa Kennedy, a Jupe do Bairro também, né? Trabalha com essa galera, assim, que tem essa mistura da linguagem, né? Do que elas costuram com a fotografia. Ai, eu não consigo pensar também igual o André. Assim, não tenho nomes. Algumas referências de tatuadores também, que são de fora, mas não lembro muito bem o nome deles,
que eu vejo mais rolando no Instagram, assim, sabe? Mas sem referência também. Foi, a primeira coisa que eu pensei foram alguns pintores. Eu fiquei, pintor antes, veio a anterior, né? É engraçado pensar isso. Até minha última tatuagem é um Van Gogh, o Céu Estrelado de Van Gogh, uma micro tatuagem, micro realismo. E daí eu fiquei nessa coisa, assim, tipo, que viagem não ter uma referência de fotógrafo. E menos ainda uma pessoa LGBT ou trans, né? Eu lembrei daquela Serruia, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho fotográfico dela, assim, porque me impacta muito a questão da ancestralidade, assim, muito forte, né? É um nome que eu estava tentando lembrar quando eu lembrei de Marcel, era a Keila também. A Keila e a Caroline. Sim, lembrei da Mafel também, mas a Mafel eu ainda vejo muito esporadicamente fazendo umas fotos, por isso que também não foi a primeira pessoa que vem, assim, mas é muito interessante porque a gente começa a ver mais pessoas, né, se aventurando, assim, em querer fotografar, pessoas trans principalmente. Mas é isso, né, a gente tem essa barreira social sempre, assim. Existe um mercado fotográfico que já tem as suas exigências e a gente provavelmente não vai corresponder com elas, assim, então a gente tem que criar esses mecanismos, né, de como é um mecanismo de sobrevivência também, né? Sobrevivências. É uma das coisas que a Marcel traz sempre. Uma das coisas que a Marcel traz é o quanto que a arte dela está servindo as pessoas brancas, o quanto que ela quer estar vendendo para gente branca, tipo, ganhando dinheiro em cima delas, e o quanto que ela se sente sugada, apenas sugada pelo sistema. Total, gente. E quando você fala, Ariel, da pintura, que você pensa primeiro na pintura, eu acho que tem tudo a ver. Porque, na verdade, a fotografia, ela segue a estética da pintura. As técnicas de composição de uma fotografia, elas vêm todas da pintura. Luz de Rembrandt, né, que é uma luz muito específica, coisas muito específicas, elas vêm tudo da pintura, das artes visuais. Tanto que antes, para uma pessoa ser, e aí eu falo ser fotógrafo porque eram só fotógrafos, só homens que podiam trabalhar com fotografia, elas tinham que estudar muito história da arte, tinham seus mestres, né, e que geralmente eram pintores, antes de tudo. E acho que esbarra aí mesmo, e achei muito legal você trazer a cultura marginal, a gente se cercar da margem mesmo, porque a gente está na margem. Então, para mim, a minha vivência toda foi um rolê classe média branca, né? E curitibana ainda. Então, é muito específico, assim. E daí, quando eu venho para Manaus, é um choque cultural. Começar a dançar boi foi o primeiro passo para acessar a cultura manauara e começar a gostar mais da cidade. E, e daí, o meu ex-namorado que me levou para rua. Vamos beber nos bares, vamos conhecer as bandas regionais. E de repente a gente é amigo, tipo, da galera que tá cantando, sabe? Todas essas bandas que tocam no Tacacá na Bossa, né? Quando tinha Tacacá na Bossa. Quando a gente vê, a gente faz parte desse círculo artístico e muito acessível. E para mim, daí foi entender, tipo assim, que mundo que eu vivi a vida inteira, sabe? Que mundo sem sal e sem graça que eram as festinhas. Ano passado eu fui convidada para uma festa de aniversário no Vieira Alves. E só tinha gente branca fumando maconha e sentada, tipo, entediada na festa. E eu fiquei muito chocada, porque a impressão que eu tenho é que eu vivi esse lugar a vida inteira, né? E que é a riqueza que tá nas ruas. E, tipo, o que é a gente pensar que tudo isso desenrola em lugares muito maiores, né? E, e quando eu penso, um lugar dolorido para mim, quando eu falo dos cantores manauaras, que se a gente estivesse em São Paulo, se eles estivessem em São Paulo, eles estavam na cena, tipo, nacional, porque eles são muito bons. Mas como estão aqui em Manaus, né, é um trampo fazer eles estarem acessando esse lugar de sucesso daí, né, tipo, de ser tipo, impulsionado, reconhecimento.
em nível nacional, né? Tipo, Jalu vive reclamando de ter que morar em São Paulo. Ele odeia morar em São Paulo, mas se ele não morar lá, a arte dele não acontece. Mas é porque eu acho assim que a galera de Manaus também não dá o reconhecimento devido para esses artistas, sabe? Tipo, só consomem coisas de fora. Tipo, Pablo Vittar, Anitta e a galera que, tipo, Ana Gesine, Casa de Caba, eles não consomem essa galera, sabe? E é pouca gente mesmo que para pra ouvir e dá view pra essa galera. Eu nunca esqueço, uma aluna de yoga minha falou assim do Casa de Caba. Nossa, eu amo Casa de Caba, nunca fui no show. E eu fiquei, gente, Casa de Caba faz show toda. Tipo, MacGyver tava toda quarta-feira no Curupira, sabe? Você podia lá ouvir ele. E daí esse lugar, né? Tipo, o que a classe média não consegue acessar daí do regional, né? Do local aqui. Né? O medo do centro, o medo de estar na rua, né? Quem mora em condomínio e frequenta shopping não vem para um bar na rua, né? No centro. E que, como segrega, né? Vai segregando todo mundo. Eu acho que o Nakamura escreveu músicas que foram para novelas e se tornaram, né? Tipo, nacionalmente reconhecidas de certa forma. Mas Nakamura nem é daqui, né? Acho que ele é paraense, não sei. Então é meio doido, assim, né? Como Pará acaba estando mais perto do Sudeste do que a gente, que é Manaus, do que a gente, que é Manaus. Aquela. Mas eu nem lembro porque a gente tá falando disso. Ah, dos artistas de rua, né? E daí estando na rua, sendo uma mulher trans travesti, que eu vou. E começando a andar com a Mafel, foi me levar para esse lugar de conhecer quem são a galera do grafite, a galera do rap, a batalha de rap que tem toda sexta-feira no BK, né? É absurdo, assim, a riqueza desse lugar. E que difícil que é acessar cognitivamente para uma pessoa que é branca. Tem coisas que eu fico ali assim, não estou entendendo, mas vamos, né? Vamos estar juntos para tentar. Não tenho essa vivência, não tenho, assim, acho que são construções que são, talvez, não sei explicar. São lógicas próprias, né? Vivências próprias, né? Eu não tenho a referência que eles têm para poder entender tudo também. Linguagem, gírias. Fala aí, David. Algumas gírias que a gente tem que a galera branca mesmo não sabe, assim. Porque eu sou favelado. eu sou, tipo, pobre. E aí dá pra perceber, sabe? Como é bem diferente, assim. E, tipo, a forma como a galera branca enxerga o mundo, sabe? E como, tipo, os problemas da galera branca, sabe? Tipo, que são, tipo assim, você fica, gente, como assim? Isso é um problema pra você? O problema é passar fome, minha filha. E aí é sobre isso, eu acho. Eu acho que isso reflete na arte que é produzida, né? Na fotografia que as pessoas reproduzem. Total. Pode falar. Pode falar, Nara. Eu estava lembrando aqui do clipe do Thiago York, né? Masculinidade. Essa, quando eu vi eu já fiquei imaginando, eu disse, gente, os memes, eu vou esperar na minha mesa os memes. E, né, porque eu acho que mora nesse lugar de, cara, tu não entendeu nada. Sei lá, nos anos 70, Gilberto Gil fez uma música que se chama Super-Homem, e ele tá falando da mesma não, né? Tá falando de uma temática, da temática da masculinidade, mas de uma forma poética, de uma forma bonita, de uma forma que constrói, não de uma forma que, né, gente, desculpa, mas não tem como não zoar o cara. O Gilberto Gil também, não sei se vocês chegaram a ver, ele deu uma entrevista no Roda Viva, que ele foi questionado por um jornalista que disse que ele era muito afeminado. E aí ele deu uma resposta, né, falando, gente, mas eu sou filho do meu pai e da minha mãe é uma mulher, meu pai é um homem, e por que eu não posso parecer, tipo, um pouco a minha mãe, de repente, sabe? Por que eu não posso ter traços da minha mãe ou querer ser parecida com ela, sabe? E isso me fez, eu acho que a Ariel estava falando ainda agora, e me fez lembrar muito de uma coisa, dessa barreira mesmo que a gente tem geográfica com o restante do Brasil, sabe?
Porque, assim, chega ali em Belém, as pessoas conseguem descer para todos os lugares pela estrada, né? E aqui não, a gente tem que pegar um avião e para pagar um avião, obviamente, não é todo mundo que tem grana. E aí, nas pessoas que trabalham com arte aqui em Manaus, tem um pouco dessa vontade, né, de sair daqui para ser reconhecido em outro lugar, mas ao mesmo tempo tem uma outra barreira que é essa social mesmo, porque as pessoas do norte chegam no sul e elas têm que competir, né, com as pessoas que já estão lá. E nós não somos corpos padronizados como os padrões de lá, sabe? Então a gente nunca vai estar competindo no mesmo nível, assim. As pessoas já vão olhar pra gente e vão estereotipar de alguma forma, assim. E ainda mais aqui, né, que, por exemplo, sei lá, a maioria da população é formada por pessoas que têm linhagem direta, assim, ascendem ou descendem de populações originárias indígenas, né? E não se reconhece, assim, tem essa negação por conta de o que passa na TV faz a gente parecer menos, né? As pessoas não querem parecer com um índio que aparece na TV, né? Um índio. É algo pré-histórico, digamos assim. E até isso, né? Se eu e Nara fomos atrás da nossa linhagem, a gente possivelmente não vai encontrar a história dos nossos ancestrais, sabe? Porque elas não estavam posando para alguém fazer uma foto em 1800, sabe? Elas estavam ali na seringa, tirando seringa, ou estava servindo na casa grande, sabe? E aí, como é que a gente vai poder afirmar hoje que a gente é indígena, né? E sair daqui e podendo dizer isso e sendo aceito enquanto uma pessoa indígena, né? É complicado, assim. E trans. Total, Dominique. Ariel estava falando aqui para Dominique no início que foi, nossa, já valeu muito assim essa oficina, né? A gente ainda está numa passagem dela, mas eu achei demais já conhecer Dominique que não conhecia, porque eu não conhecia nenhuma pessoa trans que fotografa. Eu acho que eu até comentei isso contigo, Ariel, aqui em Manaus. Não conhecia, assim, e não conhecia não só em Manaus. Eu acho que eu não conheço no Recorte do Norte. Ah, não, eu acho que eu conheço alguém do Pará, conheço a Maitê do Pará, somente. É a outra pessoa trans, assim. E é muito louco isso, assim, é uma diferença, gente, que, que não tem como não fazer um recorte de raça, de geográfico, de gênero, não tem. Eu vou passar para o próximo slide, mas pode falar, Ariel. Eu ia comentar só que eu lembrei de um menino que é nosso amigo aqui, estou na Cuba há um tempo também trabalhando, o Lex, não binário, e a gente podia também ir atrás de fazer esse levantamento, né, e pensar em próximos momentos de trazer outros fotógrafos para compartilhar, né, um projeto conjunto, talvez. Fazer esse levantamento, Sim, e as pessoas, ver como é a disponibilidade, para essa sim, galera tá dando aula, né, seria muito legal. seria ótimo. É ótimo. Eu também lembrei do AR, eu não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês conhecem, que é um boiceta também, que na verdade eu não lembro agora de qual estado ele é, mas já mora há um tempo aqui em Manaus, que agora está em Maués, na verdade. Mas assim, foi a primeira pessoa trans que eu vi que fotografa, assim, porque na verdade a gente teve uma vivência, né? Nós moramos juntos, eu, ele e a Andira, e foram as primeiras pessoas que ele fotografou, assim, eu acredito que foram as pessoas que moravam ali com ele na época, né? E era interessante porque a gente estava vivendo esse momento de transição, assim, juntos ao mesmo tempo, né? Entendendo o que era isso. Porque sempre foi muito confuso, e falando em série, eu lembrei agora dessa série que marcou mesmo a minha vida, assim, que foi Pose. Tipo, não tem nenhuma série que na minha vida hoje seja mais importante que essa, assim. Porque são muitas questões, né? Mas enfim, a gente já passou do momento das referências. Eu lembrando agora. Não, mas sem problema. Pose é incrível, é demais, assim, sem palavras para Pose, né? É incrível. Aqui eu trago uma foto, que é uma foto do Joedson Mal. Deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Essa foto, gente, ela é
complicada, viu? Né? Ela passa por uma questão, não sei se vocês estão conseguindo ler, eu acho que a fonte ficou muito pequena. Essa foto, ela tinha ganho o prêmio Vladimir Herzog. Para quem não conhece, Vladimir Herzog foi um fotojornalista que morreu fazendo pauta, né? Morreu por conta disso. E foi criado esse prêmio Vladimir Herzog, que é o auge do fotojornalismo, de um fotojornalismo sério, comprometido, de um fotojornalismo legal mesmo, sabe? E Joedson fez essa foto. No entanto, né, que é uma foto que chama muita atenção, né, foi na época da pandemia. No entanto, indígenas contestaram. Por quê? Porque o Joedson não pediu autorização para fazer essa foto. E aqui você esbarra num direito de imagem, você esbarra num direito de eu não quero ser visto dessa forma, eu não sou isso. E todas as populações dissidentes, elas sofrem com isso, mas indígenas estão sendo representados assim, dessa forma, há quanto tempo? Quais são as outras representações? Se indígenas não forem lá se representar, não conseguem o mínimo. E aí o Joedson perdeu, né, foi cancelado, porque Vladimir Herzog, né, a comissão entendeu que realmente não foi feito de forma correta, porque não tem o mínimo, não tem o direito autoral ali das pessoas, as pessoas não pediram para ser fotografadas dessa forma, não gostaram, e claro, né, a direita aproveitou para atacar, Bolsonaro aproveitou para dizer, tá vendo por que não pode usar máscara? Por causa disso, os índios não conseguem lá, e isso gerou assim uma comoção na internet, alguns coletivos de fotografia fizeram notas contra o Vladimir Herzog, contra esse prêmio, mas até eles tirarem. Mas me chamou muita atenção essa reportagem aqui, deixa eu ver se consigo pegar o óculos, como pessoa cega, ele fica assim, não uso óculos. Cadê? Não coloquei aqui. Ah, tá. Numa decisão atípica. É essa palavra. Numa decisão atípica. Essa palavra atípica me chamou muita atenção, porque eles falam, né, que o Vladimir Herzog já recebeu outras denúncias por direitos autorais e essa foi uma das primeiras decisões atípicas que favoreceu o denunciante, que no caso foram indígenas, que não queriam ser retratados dessa forma. Olha isso, gente. Olha o poder da fotografia, né? Se você não coloca no contexto, a primeira vez, e foram 10 votos, 10-1 a votação. Ou seja, ainda teve uma pessoa que disse, não, ele merece esse prêmio, esse cara tá certo em fazer uma fotografia que não foi combinada. É um absurdo, assim, eu fico extremamente conturbada com como que as pessoas estão sendo fotografadas, como que indígenas estão sendo fotografados. E aqui é uma outra foto, né, que, veja bem, ela foi feita para homenagear o Dia do Índio. E é uma piada, né, porque, olha isso, essa foto, como ela é violenta. Essa foto, ela foi feita pelo Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo do Lula, né? O Lula tem um fotógrafo próprio. Geralmente esses políticos de grande repercussão, eles têm um fotógrafo próprio, que no caso é o Ricardo. E essa foto é de uma teleobjetiva. Uma teleobjetiva é uma câmera, uma lente que vai conseguir pegar aquela imagem longe. E, obviamente, não tem a aceitação da pessoa que está fotografando, que está sendo fotografada, né, de um indígena, mas ela foi veiculada, assim como aquela anterior, ela também foi muito veiculada e nada acontece, né? Por exemplo, o Joedson, ele não ganhou o prêmio Vladimir Herzog, mas por conta dessa punição dele não ganhar, a foto ganhou muito mais likes, muito mais visibilidade. Eu trago aqui para mostrar para vocês, mas normalmente eu não trago, mas eu acho que é importante vocês verem o que está acontecendo, né? E aí
Eu pergunto como é que a gente constrói imaginários de corpos trans, qual é a nossa memória coletiva. Aqui na primeira foto, né, acho que vocês devem lembrar, que era a Ivana, não lembro qual que é o nome da novela, naquela imagem clássica do espelho, de esse corpo errado, esse corpo não me pertence. E aí tem um outro humorista que eu não... é Rodrigo Santana, eu acho. Não vou lembrar o nome do personagem, que fazia uma travesti, né? E a travesti palhacinha, né? Me parece bem palhacinha mesmo, até o blush no rosto, né? E eu trago aqui uma coisa muito pessoal, que é Boys Don't Cry, que quando eu assisti esse filme, eu era criança. Eu assisti escondido da minha mãe e da minha família, né? Porque ele era para maior de 18 na época. Mas ficava ali no quarto, eu tenho uma irmã mais velha, e a gente assistiu, e ele é horrível, assim. Ele é muito forte. Horrível, né? É muito forte, muito pesado. Né? Para quem não assistiu, eu vou dar spoiler. Eu não lembro o nome do personagem, mas ele é interpretado pela Hillary. E ela interpreta um boy trans. E ele esconde, ele tem toda a possibilidade de esconder, até que ele vai preso. E descobrem, né, que na verdade nem falam trans, né? Falam que é uma menina. E no final ele é morto, assassinado, e de uma forma muito violenta, né? Tem corretivo. E quando o filme, no decorrer do filme, no decorrer da história, né? Eu era criança, mas eu olhava para aquilo, sabe? Gente, é mais ou menos isso, não é exatamente isso, mas é exatamente isso que eu penso, né? Nossa, achei assim o máximo, até eu ver o momento que o cara era morto. E nossa, eu fiquei assim, aquilo ficou na minha cabeça por anos. Eu acho que eu só consegui entender realmente o impacto que teve o filme em 2019, porque eu nunca aguentei assistir de novo esse filme. É muito pesado, mas depois eu vim saber da história real, né? É uma história baseada em fatos reais, e isso é muito mais dolorido. Ele realmente foi morto, mas não foi só ele que foi morto, foi ele e um amigo, um amigo negro, que nem é interpretado no filme, que não tem nem menção a alguém negro no filme. Olha isso, né? De novo, um apagamento de uma pessoa negra. É absurdo, né? E aí eu penso muito qual que é essa nossa memória coletiva, porque tanto que as pessoas cis querem falar você tá no corpo errado. Quando eu às vezes falo para alguém, é que eu sou trans, e aí a pessoa fala, você se sente no corpo errado, puxa, sinto muito. E eu fico, gente, mas não, o corpo é lindo, né? E não dá, né? Só que todo tempo essas pessoas, elas só estão vendo isso. Só chega isso para elas também. Então, dá para criticar? Dá até. Mas tem algo muito maior que está nos matando, nos ceifando mesmo, né? Amiga, a gente pode comentar o último slide? Pode sim. Tem um documentário na Netflix que chama Revelação, em português, Disclosure, e traz um pouco disso, né? Tipo, como que são retratados os corpos trans e como são retratados desde o início do cinema, igual os corpos negros, pretos, através de, né, o blackface e o transfake. E por que até hoje a gente tem, né, essa comédia com essa travesti que é uma palhaça e que gosta de ser assediada no metrô, né? Nossa, pra mim, quando eu vi aquele documentário, tem muita referência que não chega no Brasil, mas tem muita referência de filmes que marcaram a nossa infância, assim. Tipo o Ace Ventura, o Detetive dos Animais, com o Jim Carrey, né? Que a vilã é a policial, acho que ela é a delegada, e ela é uma mulher trans. E daí nesse documentário mostra, assim, tipo, como existe uma construção
do porquê que eles fazem o que eles fazem nesse filme, né, que já é dos anos 90, mas que desde os anos 60, quando uma mulher trans é revelada como trans num filme, ou num filme de Hollywood, o jogo corporal é do tipo, as pessoas cospem no chão. Quem beijou essa mulher trans cospe de nojo, ou vomita. E de ser uma reprodução e disso acontecer, né, até hoje, como você pensa, né? E quão recente é essa discussão do transfake, né? Porra, puta que pariu, que revolução que acho que começou com a Laverne Cox, né? Quando ela faz o personagem trans no Orange is the New Black. E hoje ela faz personagens independente da sexualidade, da identidade do gênero do personagem, né? Tem um filme novo no Netflix que ela faz uma detetive e que ela só é uma detetive vivendo, né? Um personagem coadjuvante. E é maravilhoso, assim, eu fiquei muito chocada quando eu vi a primeira vez. Eu fiquei, caralho, é isso. E quanto tempo, e quanta discussão. E para uma mulher trans tá ocupando esse espaço, né? É assustador. Eu não lembro de ter terminado de assistir Meninos Não Choram também. E complexo, que é isso, né? Essa narrativa que não nos permite viver quem nós somos, né? Que é dolorido mesmo, né? Não é à toa que a gente demora tanto tempo para se aceitar, né? E pensar de ser uma possibilidade de existência, né? Eu acho que tem sido uma das discussões, a roda de conversa com os meninos trans lá de São Paulo vai para esse lugar sempre de que a gente não sabia que era uma possibilidade de existir, ser um boy teta, ser uma mulher com pênis, né? E a gente passa pelas, né, ser gay, ser POC, ser muito afeminada, ser caminhoneira, ser machuda, e ainda assim não fazer sentido, né? Não é sobre o que a gente via, né? Vai para esse lugar de representatividade mesmo, né? Quem está falando essa nossa narrativa, como está sendo representado e como é importante isso que a gente está fazendo, né? Como é importante a gente poder estar como que fala isso? A gente está contando a nossa própria história também. Isso é o que vai fazer total diferença, né? Eu tava lembrando do que vocês estavam falando e me lembrou muito de um filme que eu assisti, o da Lin, Bicha Travesti, né? Não sei se vocês já chegaram a assistir, mas ela discute muito isso o tempo todo, né? Qual é a imagem, porque ela fala muito também sobre como a sociedade espera que as pessoas trans também caiam num padrão, né? Também se encaixem num padrão trans, digamos assim. E é sobre isso, tipo, não é para cair numa outra caixinha, né? É para tentar sair e não ter mesmo limitação, assim. É como eu penso, tipo, eu hoje estou enquanto uma pessoa não binária, porque eu posso me sentir de outra forma futuramente, sabe? Por que eu não posso expressar isso, sabe? E ter que estar sempre se encaixando naquele mesmo padrão, ou criar um padrão novo, não sei se é essa também o objetivo, né? Mas eu acho que foi esse o clique que eu tive quando eu decidi botar para frente uma produtora de audiovisual, mesmo que eu tivesse meio que a minha carreira foi consolidada na música, nem foi consolidada, tipo, nem sou uma artista que as pessoas conhecem enquanto artista musical, sabe? Justamente por isso, assim. A gente falou um pouco aqui das pessoas que já são muito conhecidas na música aqui em Manaus, né, que estavam sempre tocando em todos os lugares, e eu desde sempre nunca consegui acessar esses lugares, assim, sabe? Mesmo que eu estivesse trabalhando ali diariamente. E quando eu pensei assim, bom, não tem pessoas querendo apoiar essa narrativa, então eu vou ter que precisar criar um mecanismo, assim. E aí eu pensei, a gente precisa contar nossas histórias, né? Porque ninguém vai contar, não do jeito que a gente acha que deveria ser contada, né? Que é a maneira justa, né? Eu até fiquei um pouco presa no slide lá atrás daquele Caxinal A, tipo, eu chorei muito aqui por dentro, assim, ouvindo vocês falarem, pensando naquilo, porque poucas pessoas indígenas puderam ser registradas, sabe? E ver, tá, a gente olha para aquela foto e tá nítido que a pessoa não quer ser fotografada, tipo, ela tá mirando a arma mais, sabe?
sai daqui, a pessoa tá ali forçando. Me lembrou de um filme também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas conta a história de um grupo de homens brancos que são americanos, norte-americanos, né? E aí eles são fotógrafos jornalistas e eles fazem uma excursão para a África Oriental, que estava em guerra na época ali. E é uma foto bem famosa a história desse filme, porque é uma história de uma criança negra numa posição caída na terra, assim, ela estava quase morrendo, sabe? Tava tendo os últimos suspiros dela. E a história da foto é que o cara foi lá e fotografou a criança antes dela morrer. E aí tentou ajudar ela, né? Ajudar entre muitas aspas em seguida, assim, levar ela para um lugar seguro. Mas ela morreu em seguida. E ele ganhou um Pulitzer por essa foto, sabe? E super famoso com essa foto, deu várias entrevistas, mas a galera deu uma cancelada nele e ele se matou. Tipo, essa é a história da foto, assim, no final. É quando eu penso que a fotografia pode ser usada de forma bastante cruel também, assim, né? Dependendo do que ela vai ser, qual o objetivo, né? Tem que ter um objetivo, sabe? Total, Dominique. E aí a gente esbarra de novo. Quem são essas pessoas que estão fotografando? Essa foto é foto que tem uma criança. Não sei se é a mesma, mas tem uma foto que ganhou também um prêmio, não lembro qual foi o prêmio, mas eu acho que foi até o próprio Vladimir Zorg, que eu comentei ainda agora, que é uma criança que está sendo comida viva por um urubu. E depois o fotógrafo também, né, ele não se matou, mas assim, praticamente, né, ele começou a usar drogas. Foi horrível, a situação dele é horrível. Não estou nem aqui para condenar a situação dele, né, com vício, mas, gente, quem é essa pessoa que está fotografando? São as mesmas pessoas, são os homens, são os cis, são os caras brancos, são os héteros, são essas pessoas. Sebastião Salgado. É horrível, assim, a forma como ele ganhou visibilidade, a forma como ele vive, e se aproveitando das nossas narrativas, das nossas histórias. E ele é, sim, um marco na história da fotografia. Qual que é o modelo que a gente está seguindo? Porque a gente está seguindo um modelo. E a gente não tem nenhum nosso padrão. Né? Se tivesse criando o nosso padrão, podia até falar, puxa, né? Por que tem um padrão? Mas não é nem isso. A gente está seguindo um padrão que nem é nosso, que é um padrão de um cara branco, de um cara rico, de um cara com poder, porque ele tem uma câmera, tem isso, tem aquilo. Sem áudio. O teu áudio fechou. Ah, foi mal. Eu só estava falando aqui que eu ia passar para o próximo slide, e como que isso também está arraigado, tudo isso que a gente está falando está arraigado a minorias, a pessoas negras também. Eu coloquei ali, abri uma janela nova, né? Não estava logado na conta do Google, então não dá nem para dizer que é o meu, nem sei qual é o meu algoritmo. Eu coloquei ali negão. Olha o que aparece. Olha a hipersexualização, né, do corpo negro. Né? Lembrei aqui também da Fazenda do Sexo, né? Que eu acho que era Fazenda do Sexo, esse mesmo nome. Que era mais ou menos essa imagem. Nem foi um pintor brasileiro que fez, né? Mas é só uma alegoria. Essa imagem da pintura é do livro do Gilberto Freire, Casa Senzala. E é todo o tempo assim. Um corpo negro, ele vai ser hipersexualizado, e tudo isso reflete muito na nossa relação com o nosso afeto, não só na nossa relação com o nosso corpo, mas com o nosso afeto com tudo, com a nossa política interna, com a nossa política. É algo que gira mundos, né?
e esse daqui, Lucidez e o Imaginário. Né? Eu acho que aqui é triste. É triste pensar como pessoas com deficiências estão sendo vistas, lidas, como que estão sendo exploradas, né? Não sei se vocês viram esse filme Amor Sem Medida, que é o novo queridinho da Netflix. É o filme mais assistido da Netflix. E não sei se dá para ver também na foto, mas eu acho que dá para ver, é o Leandro Hassum. E aí foi feita a computação gráfica e ele foi diminuído. E quando eu vi, eu disse, tá de sacanagem comigo. Eu disse, não, é uma piada. É uma piada, assim. E eu disse, cara, eu odeio ter que fazer isso, mas eu vou ter que ver essa bosta só pra falar mal, sabe? E eu assisti um pedaço e não aguentei. Porque tava muito ruim. Ele reforça todos os estereótipos possíveis. Possíveis. É muito ruim, gente. Mas assim, é muito ruim. E um filme desse, em pleno 2021, ser o filme mais assistido da plataforma Netflix, é de cair o cu da bunda. Não tem, eu não tenho outra expressão, não tenho outra palavra, não tenho como diminuir isso, não. E qual que é esse imaginário? Porque tudo isso que a gente vai vendo, né, vai construindo um imaginário, vai ficando na nossa memória, e é só isso, né? Tem uma cena do filme que eu acho que eles, não lembro, acho que eles vão transar, alguma coisa assim. Eu sei que ela começa a falar que ele tem um pênis grande, sabe? E aí é horrível, é horrível. Foi nesse momento que eu fiquei, gente, eu não acredito, sabe? Um estereótipo, tá só reforçando um estereótipo. É, não dá, não dá conta. Pleno 2021, passando esses filmes. Eu nem coloquei um outro filme, uma outra série que eu não vou nem lembrar, mas é uma série que tem as lendas amazônicas e não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa nortista, não digo nem amazonense, mas nortista, feito só por pessoas brancas interpretando os papéis. Não tem ninguém na produção da Netflix, sabe? É uma piada. Eu sinto que eu sou uma piada para vocês, né? E assim como PCDs, pessoas que têm outras doenças também, eu nem coloquei aqui, nem me prolonguei, porque é uma discussão que a gente ainda não está nem no. Não é nem incipiente, não está nem começando. A gente mal começou a discutir sobre isso e essas coisas ainda continuam, né, acontecendo. Quando eu vi essa primeira imagem do slide, antes de tu começar a falar sobre o filme, me lembrou o rolê do circo, né? Que era onde as pessoas dissidentes, os corpos dissidentes ocupavam, né? E eu lembro do início da minha transição e que eu conheço outras travestis que mantêm pelos no rosto, sabe? E eu faço faculdade de teatro, na faculdade de teatro é muito sobre a nossa narrativa, né? E o rolê online é difícil, mas eu lembro que eu cheguei a comentar sobre se a mulher barbada, e eu sempre fui muito forte, né? Assim, eu malhei quando eu era mais nova, então meu corpo, eu acho que meu corpo ainda é meio forte num lugar masculinizado que eu não gosto, mas que eu lembro que eu reivindicava, tipo, a mulher barbada saiu do circo e quer ocupar outros espaços, né? E quer ser além disso, né? Desse freak show que a gente era jogada para ser. O que essa imagem foi meio que um paradoxo para mim, assim, na verdade, porque esse cara, ele era uma pessoa gorda, né, que passou por uma cirurgia para emagrecer e aí sofreu gordofobia porque disseram que ele perdeu a graça depois que emagreceu. E aí ele dá até aquele nervosismo assim com essa cabeça. Mas é isso, as pessoas elas não têm limites para os seus preconceitos. Eu já entendi isso, assim, sabe? Não tem limite para esse tipo de coisa. Às vezes eu tenho aquela pergunta básica, né? Será que não tinha ninguém na produção que não pensou, tipo, não, gente, isso aqui não é legal, bora fazer outra coisa, sabe? Ninguém pensou e falou isso, sabe? É um absurdo pensar nesse tipo de coisa, de estar
sei lá, em 2021 e até quando a gente vai vivenciar esse tipo de coisa, né? Preconceito tá dando lucro. É, quando o preconceito dá lucro. E como Nara falou, né, é o filme mais assistido. Tipo, esse humor que a galera acha tão engraçado, sabe? E que é tão preconceituoso. E que é totalmente sem limite. E que só reforça. A galera acha que pode fazer piadinha super preconceituosa, pode ser super preconceituoso num lugar engraçado. E pode fazer a comédia negra deles e tá tudo bem, sabe? E nunca se toca, assim, de que não tá tudo bem. Eu trabalhei como bióloga por muito tempo e com etnobotânica. E etnobotânica é tudo que é etno, né? É tudo que é do outro. É a botânica que o outro trabalha. E eu sempre tive noção das questões. Eu achava que eu tinha uma noção das críticas sobre o meu trabalho enquanto bióloga. Mas daí aqui em Manaus eu fui conhecer a galera da antropologia, que também tem suas questões, né, os antropólogos têm suas questões que são absurdas também, né? Nesse lugar colonizador de contar a narrativa do outro. Mas eu acho que a minha cabeça de uma pessoa sulista, classe média, branca, né, foi só começar a abrir quando eu conheci o pessoal do Centro de Medicina Indígena. E que são indígenas que estudaram, que fizeram mestrado, doutorado na antropologia, para daí então ter voz para comunicar com o meio acadêmico. Né? Aí fui que eu fui dar atenção para eles. Né? Então, a bolha que eu vivi dentro do INPA, no centro de pesquisas, é isso, assim, tipo, não... Realmente, eu acho que não tem uma pessoa que coloca a mão na cabeça, assim, para pensar, tipo, para pensar que é um absurdo, né, um filme desse sendo produzido em 2021, né, e ainda assim, né, quando a gente fala das produções que tem pessoas trans e trans fake, eu vejo a dificuldade das gays cis entender, né, tipo, por que Pose não é sobre elas, né, tipo, é muito louco, assim, é muito estrutural já, né, a forma que a gente é criado, e de ter disposição para tentar mudar essa forma de entender o mundo, de entender que o outro é gente, humanizar o outro, né, nesse sentido. Entender que... Eu lembro que eu tava falando aqui pro Sabres que ele queria uma câmera, né, ele começou a falar, vou tirar foto. E eu vendi minhas câmeras todas quando eu percebi que eu era essa pessoa que ia tirando foto de tudo, sem pedir autorização de ninguém. E, né, e como bióloga, você vai viajando e vai tirando foto, assim, e, nossa, quando eu percebi isso, eu fiquei, gente, vou usar só o celular, não quero, né, não preciso registrar grandes coisas e não quero ter essa pessoa turista, né, com um troço aqui, tipo, que a gente vê o tempo todo na frente do Teatro Amazonas. Nossa, é um lugar muito complexo daí, assim, pra você... De entender que não faz sentido eu sair tirando foto de tudo que eu vejo na minha frente, sabe? E que loucura que eu vivi minha vida inteira como bióloga também. E hoje, enquanto uma pessoa trans, né, o que é esse espaço que a Kuma está se tornando para a gente escutar? E que é único também ainda, sabe? É assustador pensar que ainda é pioneiro, né? Aqui no Manaus, pelo menos. É o mínimo que eu tenho que fazer, eu acho. É o mínimo que eu tenho que fazer dentro do privilégio que eu cresci. E como gerar esse diálogo, né? Como a gente leva isso para outros espaços. A gente teve... Não sei se vocês viram o rolê da TV 23 sobre... Acho que a Belle Époque. Foi uma série de 3 audiovisuais que passam por esse lugar LGBT, gay, na verdade. E o principal filme eu não assisti, né? Que só passou no teatro. Mas é delicado ainda. O quanto que a feminilidade, o quanto que a gay POC está nesse lugar não binário, às vezes, né? Uma expressão não binária.
E, ao mesmo tempo, eu acho que quando pensa nos boy seters, né, o quanto que não existe, né, não... o quanto que a lésbica sapatona tá até é uma discussão que ressurgiu recentemente, né, o quanto que as pessoas que se identificam como homens trans são excluídos da comunidade lésbica e do feminismo automaticamente, né, que surreal que é esse extremismo que não se reflete também, né, dentro da LGBT. É surreal mesmo, Ariel. E eu também, né, passei ali pela biologia e me identifico com várias coisas que você falou. Também estagiava no INPE, imagina, gente. Eu estudava a estridulação do grilo, né? É algo. Hoje em dia, quando eu falo assim, eu fico rindo, faço essa mesma cara que a Ariel fez, tipo, um risinho. Gente, é sério que eu fazia isso. E também acho que tinha algo extremamente colonizador, porque eu não entendia o meu lugar, eu não entendia várias coisas. Comecei a fotografar, né? Já fotografava, mas comecei a fotografar algo assim, né? Tipo, vou saindo fazendo fotos de todo, na doida de todo, e sem pedir autorização, e ver o quanto que as coisas foram mudando a partir do momento que eu comecei a tomar consciência do que eu estava fazendo, é um pouco dolorido. Não é assim, não me orgulho de algumas coisas que fiz, né, usando uma câmera, tendo uma câmera ali, mas eu fiz. Paciência, não entendi o meu lugar, não entendia nada. E quero mudar isso, né? Quero olhar para outras coisas mesmo, porque eu também passei a me entender, passei a elaborar as minhas questões. E quando você falou aqui, Ariel, é realmente a foto do circo. É aquele show de horrores, né? E é isso. PCDs ocupam ainda esse lugar de horror, de absurdo, de gente, é sério que isso ainda existe em 2021. Ainda existe uma narrativa contando a mesma coisa, a mesma piadinha que lá nos anos 80 era engraçado. Existe, o pior é que vem ganhando cada vez mais força. E aqui, que é basicamente algo que a gente já tinha comentado, né? Eu sempre me pergunto onde que estão fotógrafos pretos, trans, indígenas, gordos, PCDs. Eu particularmente conheço um fotógrafo, conheço não, né? Conheço de nome, um fotógrafo PCD, que é o Fotografia Cega no Instagram, tentei colocá-lo ali. Ah, isso aqui foi errado, ó, essa barrinha aqui foi errada. Eu peguei, só fiz copiar o slide, eu vou copiando e não foi. Fotógrafos indígenas, eu conheço poucos também, mas eu acho que o menor número, eu nem coloquei aqui, eu ainda ia colocar, não tinha esquecido, mas era onde estão fotógrafos nortistas, porque também somos poucos, pouquíssimos, sim, porque as coisas não chegam. Por exemplo, já trabalhei em vários lugares, já trabalhei em um jornal aqui no Amazonas, no Jornal do Comércio, e quando eu comecei lá, eu não tinha nenhuma credibilidade, porque eu era daqui. A mesma uma pessoa diferente fazia uma foto muito parecida, um recorte muito parecido, quase a mesma coisa. Mas era, nossa, que lindo que tá, porque era uma pessoa do Sudeste. E assim, eu não aguentei lá uma semana. As pessoas não permitem, falam sempre, vão questionar, por mais que eu tivesse estudado fora, por mais que eu estivesse estudando aqui, por mais que eu tivesse 1000 cursos, né? Quantas pessoas cancelaram depois que eu assumi, por assim dizer, né? Que eu sou trans. Eu passei a falar. As pessoas cancelaram ensaios, cancelaram várias coisas comigo. Ah, e elas falam assim, ah, é porque eu não gosto disso aí não, olha, eu até te respeito, mas eu não vou. E acham que isso não é um crime, eu fico, mas, ué, isso é crime? Você sabia que isso é crime? E
dependendo da pessoa, eu falo de uma forma bem mais firme. Eu tenho uma pasta no meu computador que se chama BOs. Eu não dou conta de fazer BOs de todas as pessoas. Não tenho nem energia, nem tempo para fazer isso, porque eu tenho outras questões para resolver. Eu tenho trabalho, por exemplo, para resolver. Vou fazer um BO. Não tenho tempo. E aqui no último, eu trago uma lista de algumas pessoas, assim, foram as primeiras pessoas que me vieram à cabeça, falando de pessoas dissidentes, mas vocês também vão ver essa lista e como que é diferente o número dela. Ah, nem é assim. Mas espera aí que eu vou já compartilhar, né? Nem era esse slide, mas tá na planilha ali, vou já mostrar. Mas eu queria trazer aqui também uma frase do Sebastião Salgado, que ele fala que a fotografia ficou muito banal. Que ficou banal. Gente, e depois ele mudou, meses depois ele mudou de ideia e admitiu que estava errado. No entanto, Salgado não vê valores artístico e estético em uma imagem capturada pelo celular. Por que será? Claro, né? Eu sei que o celular tem a sua limitação técnica, mas para um trabalho de forma geral, ele vai servir sim. Tem fotógrafos que conseguiram um trabalho na Forbes, conseguiram um trabalho na Vogue, tem uma fotógrafa que trabalha na Vogue somente com celular. E claro, ela usa um iPhone, um bom celular e tal, mas é somente com um celular. Muito bem paga por isso. Mas por que será que isso incomoda tanto o Sebastião Salgado, o Miguel Rio Branco, que também é um outro fotógrafo, não sei se vocês conhecem aqui o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado é um fotógrafo que tem uma tradição, né, na fotografia internacional. Ele já tem mais de 40 anos, eu acho, de carreira. Ele fotografou Serra Pelada, né, então ele tem vários livros que parecem máscaras. Eu não tenho nenhum livro dele, ainda bem, nunca me critiquei, mas é desse jeito, sabe, gente? E o Miguel Rio Branco, ele disse que a fotografia virou algo banal. E a Mamana Coletiva fez um manifesto contra essas declarações, principalmente a do Miguel do Rio Branco, porque o Sebastião Salgado ele ainda é muito imune, né? Ele tá num outro patamar, o Miguel Rio Branco ele não é tão imune assim, ele é um fotógrafo branco um pouco, um hipster, o antigo hipster. É esse cara, só que velhão, assim, sabe? E aí eu vou abrir aqui, vou parar de compartilhar a tela, e vou abrir aqui rapidinho uma planilha e vou... O nosso próximo encontro é na quinta, né? E aí eu vou passar uma atividade, uma coisa bem basiquinha que já deu o horário, né? Rapidinho, que eu tenho que abrir aqui. Eu sempre esqueço qual é a forma que... Abrir aqui outra aba. Ah, eu queria comentar o rolê do celular. Enquanto isso. Pode comentar, Ariel. Eu fiz ano passado eu participei de um curso, foi um curso para pessoas trans,
de uma organização que é tipo a Kuma, tipo, é apoiada pela Todes, uma ONG maior, né? E a Afronta Digital. A Afronta Digital é um menino, um boy teta também, que organizou e estruturou esse curso, e era um curso de autodocumentário via celular, alguma coisa assim. E foi, acho que 2 meses de curso, a gente teve aulas do básico, de imagem, fotografia, e daí como usar o celular como ferramenta, como editar vídeo, como tirar aquela marca d'água dos editores de vídeo, tipo, todos, transição, música, som, assim, tudo. E, e nesse lugar, né, tipo, e como o celular é uma ferramenta que pode estar nos empoderando para falar nossas próprias narrativas, e que todo mundo tem, pode conseguir fazer. Então, quando a pessoa critica que o celular está banalizando, ele é essa manutenção do poder, né? Quem tem poder para comprar uma câmera boa hoje? Hoje tem câmeras semiprofissionais, né, de 2, 3 mil reais, que acaba sendo mais acessível para uma classe média, assim. Mas ainda assim, né, tipo, o lugar de manutenção do poder é para essas pessoas. São fotógrafos renomados, né? Quem que é essa elite da fotografia que é branca, assim, que é hétero, né? A galera que tira uma foto boa é a galera que tem uma câmera boa, né? Não um celular. Quer dizer alguma coisa. É total uma questão de classe social mesmo, né? Uma coisa que aconteceu em diversos campos sociais, principalmente no Brasil, assim, desde o início desse século, né? Que pessoas das classes mais baixas que começaram a ter acesso à universidade e poder viajar de avião, esse tipo de coisa que veio repercutindo dessa forma, né? Tipo, porque que empregado tá querendo ir para os Estados Unidos, vai para o Nordeste, coisa desse tipo, né? E tá ficando cada vez mais escancarado em todos os sentidos isso. Eu lembro que quando o Instagram era só para iPhone, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso e eu pude observar, assim, porque depois foi comprado, eu acho, pelo Facebook e popularizou para todos os smartphones. E aí a galera do iPhone começou a reclamar que agora o Instagram todo mundo pode usar e deixou de ser legal. E isso vai rolando, né? Tipo, a produção musical era a mesma coisa. Antigamente as pessoas tinham que ir numa grande gravadora, porque só essas pessoas tinham o equipamento ideal para gravar. Hoje em dia a gente pode produzir dentro do quarto, né? E a gente não precisa dessas pessoas. E elas vão dizer que a nossa música não é música. Sim, gente, e eu acho que é muito importante, né? A Mamana faz um manifesto coletivo que ela está falando disso, está falando dessa possibilidade, dessa contranarrativa que a gente está criando nesses últimos anos. A mídia ninja tem sido incrível nisso, e boa parte das documentações da mídia ninja acontecem a partir do celular, principalmente da Casa Ninja Amazônia. Acontece pelo celular. É tudo pelo celular, gente. E as pessoas estão se batendo, estão ali tentando controlar o poder de toda forma, com algoritmos, né? Porque, por exemplo, o Instagram não permite, não tem mais essa do iPhone, mas quem são as pessoas que mais aparecem? É diferente, o algoritmo, eles arranjaram uma forma das pessoas brancas aparecerem, das pessoas magras aparecerem, das pessoas, né, dessas pessoas aparecerem cis, pessoas negras não estão, né, nesse patamar, né, tanto que quando você coloca uma... Antes, agora não, né, agora eu não faço mais essas coisas, mas antes, quando estava querendo enganjar, cara, colocava uma foto um pouquinho mais lá e, nossa, o negócio enganjava, que era uma beleza. E que era uma beleza. Agora não aparece, não consigo trabalho, mas também não faço mais isso, né? Porque. Mas vai ter uma hora que vou ter que voltar a fazer, porque volta e meia vem o cancelamento, né? Um tempo, acho que em 2013, eu trabalhei com fotografia, eu trabalhava com Miss Amazonas e fotografava essas pessoas, e era horrível, porque era aquele padrão, né? E eu me senti extremamente incomodada e não entendi, às vezes, o porquê, sei lá,
o auge para mim foi um dia que eu me senti tão incomodada que eu fui chorar no banheiro. E eu sou uma pessoa difícil de chorar, é difícil. Só isso, assim, não é nem alguma outra questão, mas é difícil, assim, chorar com alguma pressão, normalmente, né? Sei lá, eu choro ouvindo música, isso aí eu choro fácil, mas com alguma pressão de um local é muito difícil acontecer, e eu fiquei, gente, que merda que eu tô fazendo da minha vida? Fotografando Miss Amazonas, aquele padrão, eu fotografei por 2 anos, e pra nunca mais. Não quero mais fazer esse tipo de trabalho, né? Que não vai acrescentar em nada, que vai colocar aqueles corpos em. Aqueles corpos mesmo, né? Porque não tem ninguém ali dissidente, pelo menos não aqui no Amazonas, no poder. Vou tentar compartilhar agora. Ai, foi mal. Cliquei sem querer aqui. Esse mouse ele tá horrível. Eu esqueci meu outro mouse no trabalho. Essa aqui é uma listinha básica, assim, foram os primeiros nomes que me vieram, mas tem muito mais gente, assim, uma lista de fotógrafos. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Peraí, rapidinho. Aqui tem a Mamana Coletiva. A Mamana Coletiva é um coletivo de fotografia, é um coletivo de mulheres. E o que me chama muita atenção na Mamana Coletiva é a política que elas estão construindo, sabe? Elas estão construindo uma política imagética. E isso eu acho muito importante. Uma Mamana Coletiva eu acho que é composta atualmente por 6 fotógrafos de vários eixos. Daqui do norte a gente tem a Nai Jinx, que não sei se vocês conhecem também. Mas continuando aqui, eu posso passar essa listinha para vocês. Tem a Manauara Clandestina também, que faz um trabalho incrível. Ela está documentando, eu acho que até os 35, o nome do trabalho que ela faz, não me lembro, mas ela não fala sobre a morte de pessoas trans, ela fala sobre a vida. E é esse o comentário que ela faz, né, sobre, quando perguntam sobre esse trabalho, e ela documenta pessoas trans a partir da fotografia analógica. E é lindo o trabalho dela também. A Nayara Jinks, suspeita para falar também, uma amiga querida. Ela é uma fotógrafa paraense, uma mulher lésbica, negra, da periferia, que ganhou arte na fotografia, e uma pessoa assim maravilhosa. Ela documenta muito legal assim a documentação que ela traz, que é a documentação do ver o peso. Isis Medeiros, que documentou o racismo ambiental, que documentou em Minas Gerais, né, Brumadinho, e tem um livro também muito bom. Ana Mendes, né? Aqui posso deixar essa lista, posso passar aqui a lista para vocês. Mas o que me chama a atenção é a quantidade de poucas pessoas nessa lista que são do norte. Por exemplo, que é do norte, aqui eu vejo Manauara Clandestina, Nadinks, a Keila Sankofa, né, que vocês falaram, quem que foi inclusive indicada ao prêmio há pouco tempo, né? De indígena, que me veio na cabeça a primeiro momento, eu só lembrei do Edgar Kanakayo, que tem um trabalho muito bom também. Ele trabalha com etnofotografia a partir do viés dele, de um indígena. É demais. E é o que eu vejo assim, gente, não tem como não ser diferente. Mas do norte eu só vejo a Nai Jinx e a Manauara. E aí, quando eu penso em pessoas trans, aqui só tem pessoas trans, a Manauara e Gabs. E é assustador. É assustador, gente. Eu vejo, né, tenho referências de pessoas negras, tem várias pessoas negras aqui,
mas a maioria são pessoas brancas. Gabriela Biló é uma pessoa branca, mas é uma mulher também, né? Gabriela Biló, ela é uma fotógrafa que ela é fotógrafa do Estadão, e ela fotografa a cena ali de Brasília, e ela é a única mulher contratada, a única fotojornalista contratada por um jornal no Brasil. Olha isso. Gente. E ela já também ganhou vários prêmios, assim, é uma fotógrafa super premiada. Mas cadê as pessoas trans? Cadê as pessoas gordas? Não tem quase. Né? Eu nem coloquei aqui o fotografia cega, eu esqueci, mas eu ia colocar, mas eu acabei esquecendo. Uma pessoa gorda aqui é Paulina. A Paulina, eu acho o máximo. Paulina está viva, é o nome do Instagram dela. E Paulina está viva porque ela já foi denunciada inúmeras vezes, ela já perdeu a conta dela, eu acho que 4, 5 vezes. E é a forma que ela consegue os trabalhos, né? Gente, e o Instagram vai lá, as pessoas denunciam todo o tempo. E é isto. Posso passar essa listinha. E o nosso próximo encontro, ele vai ser um pouco mais prático. Eu queria que vocês se apresentassem novamente. Que vocês se apresentassem com música, que vocês se apresentassem com texto, com uma foto, com uma imagem, como vocês quiserem. Isso fica a critério de vocês. Né, porque eu acho que é uma forma. Eu falei primeiro música porque Dominique estava aqui, né, no começo, e eu apresentei várias das referências ali. Eu acho que vocês viram também, né, os slides, porque eu não conseguiria falar de fotografia sem passar pela música, sem fazer essa interseccionalidade, né? Então, o nosso próximo encontro, eu gostaria dessa primeira atividade, que vocês se apresentassem com algo que realmente vocês sintam a representação ali, aquela coisa pulsante mesmo. E a outra atividade, eu queria que vocês fizessem um autorretrato de vocês. Né, a gente sempre trabalha com um autorretrato, né? O autorretrato, ele é um clássico realmente nas artes, e todo mundo fala, todos os professores falam, mas muda a partir do momento que você começa a se retratar, desenhistas, muda a partir do momento que você começa a se desenhar, e muda, gente. É fato. Muda mesmo. Então, se vocês puderem fazer isso, vai agregar muito. Eu também vou fazer. Vou trazer algumas fotos. E é isto. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não sei se parecia uma pergunta burra, mas um autorretrato é para me desenhar? Não, para você. Se você quiser, você pode se desenhar, se você desenha bem. Porque eu acho que é melhor fotografar, assim. Ah, tá. Falando de mim, né, pelo menos. Porque se fosse desenhar, ia ser... Nossa, péssimo, né? Eu posso ainda sei uma coisa. É isso a minha pergunta. Eu ia perguntar se a gente pode trazer fotos que já estão prontas, ou se a gente precisa fazer alguma. Seria interessante fazer, né? Uma foto. Seria interessante fazer, mas a gente sabe que também quinta-feira tá daqui a pouco, né? Na verdade, esse curso, o primeiro momento que eu fiz esse curso, ele é só uma introdução, é algo muito... Aqui não teve nenhuma aprofundação teórica, porque exigiria um bom tempo, né? Se a gente fosse falar de técnica, se a gente fosse falar de história da arte, realmente aprofundado, exigiria tempo, né? Eu só pincelei, assim, os tópicos que eu falaria num curso de um maior tempo. Então, se você tiver algo pronto, tudo bem, não tem problema trazer. Esse negócio tipo, trazer algo escrito, ou trazer... tem que ser, tipo, pode ser o que eu escrevi? Pode ser. Ou pode ser também alguma coisa que eu vi e que me representa? Pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. Tá bom.
Show, foi tudo. Ai, Foi ótimo te conhecer vocês mais de perto, assim. Que eu já tinha ido na Kuma, mas você tava naquele momento de voltar a sair de casa e, sabe, um pouco acanhada e não me aproximando tanto das pessoas e, querendo ou não, acho isso aqui mais seguro do que fora de casa. Então eu me sinto mais à vontade, de certa forma. E foi muito legal conhecer Nara também. Espero que a gente possa trocar mais futuramente e a gente se vê logo. eu adorei conhecer vocês também, muito massa. Ariel sempre falava do Nara e como ele é foda, e eu tô conhecendo ele agora. Tava sendo muito legal a oficina, adorei. Quero voltar quinta-feira pra mostrar as coisinhas, quero ver as coisinhas de vocês. E é isso, obrigada. Eu também quero ver, também adorei conhecer vocês, gente. É ótimo, né? Estar entre nós. Né? É tão potente, assim, tem uma potência tão grande em conversar com pessoas que realmente entendem, que sentem as mesmas coisas parecidas, podem não ser as mesmas, mas toca ali no mesmo balaio, né, mais ou menos. E obrigade por estarem aqui, né? Sei que é o meio da tarde, é difícil para todos, mas só tenho a agradecer a vocês. A gente vai se falando, vamos construindo essa rede. Sementinha. Gente, eu só agradeço também. Para mim é sempre. É surreal pensar que abrir esse lugar para encontros junta gente tão foda, sabe? É igual com o Dominique, né? A gente se via lá correndo na Kuma de máscara, né? Vendo pouca coisa, assim, do trabalho e podendo trocar pouca coisa. Então, e eu acho que só de estar nós aqui da Kuma mesmo, trocando, já é muito incrível a gente se conhecer um pouco melhor, né? E poder planejar coisas no futuro, poder se enxergar e construir esses lugares, né, novos que não existem ainda pra gente, né? É incrível, assim. E é isso. Eu agradeço muito, muito na área. Desculpa não ter conseguido chegar no horário no início também. A gente foi agendar A gente foi agendar lá no PAN nossas consultas, nossa ginecologista, nossos exames. E daí atrasou um pouquinho. E estamos aí, né? Vamos trabalhar para quinta-feira, tá, Ju? Ótimo, gente. Imagina, nem preciso se desculpar. Desculpa não ter conseguido. Eu esqueci total de gravar, assim. Às vezes sou assim, muito boade, né? Esqueci de gravar. E obrigado pelo convite, Ariel. Eu acho que é demais, assim. O que você está fazendo é foda. É panca mesmo, assim. Não tem igual, assim. Tá criando uma puta referência, né? Com um espaço incrível mesmo. De verdade. Obrigado por tanto. Beijo, gente. Até quinta. Beijinho, até mais. Obrigado.